Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos em seus lares. Amém. Irmãos, eu quero dividir a palavra com vocês, que está no Salmos 51. Salmo 51. Enquanto os irmãos abrem, eu vou em oração ao Pai. Senhor, te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. E mesmo não merecendo, o Senhor tem feito tantas coisas em nossas vidas. Às vezes somos até ingratos de não agradecermos e não reconhecermos que o Senhor tem nos protegido, nos guardado em todo momento. O Senhor tem protegido e guardado os nossos filhos, nossas famílias, nossos parentes. Nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor direcione esse culto, como todas as vezes o Senhor tem feito. Direciona a Tua palavra aos nossos corações. Repreenda todo o mal nesse lugar. Repreenda toda influência maligna. Que toda ansiedade vá embora agora. Todo medo, toda aflição. Tudo aquilo que possa estar tirando a nossa atenção. Repreende com Teu poder, com a Tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa. Amém. Até aqui. Aqui um salmo bem conhecido, o Salmo 51. É uma oração de arrependimento, de pedido de perdão. E o Davi está pedindo para livrar ele de todos os seus pecados, até mesmo dos pecados mais ocultos e escondidos. E por que esse texto falou muito comigo? Porque existem pecados que estão destruindo as pessoas dentro da igreja. E muitas vezes a pessoa nem percebe, né? Essas pessoas estão sendo destruídas pelos seus próprios pecados. Muitas vezes lá no fundo de nossas almas temos carências, reivindicações, que são coisas que a gente acha que tem direito. Por exemplo, tive uma vida difícil. Deus sabe como a minha vida foi difícil. O Senhor sabe que eu mereço algo melhor. O Senhor sabe que eu não merecia ter sofrido tanto a minha vida. O Senhor sabe que eu merecia ter uma vida melhor. O Senhor sabe. Tudo isso é reivindicações. A gente acha que tem direito a um monte de coisa. Você imagina
Quanta gente não acha que tem todos esses direitos? Já pensou se Deus fosse atender todos esses pedidos, né? Não haveria lugar suficiente para todos. Então, a gente tem vontades malignas, escondidas nos nossos corações também, traumas, rancor, mágoa, tristeza, desesperos, medos, mas não é algo perceptível. Muitas vezes é tudo isso que eu estou dizendo, mas escondido no nosso coração. É coisas que nós carregamos, porque a gente veste muitas vezes a carapuça, a gente veste às vezes a máscara da religiosidade, o personagem, né? E aí a gente fala, tá tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas lá dentro, isso está vivo mais do que nunca. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele conhece o nosso coração. A gente pode, às vezes, enganar, vestir essa máscara aqui na igreja, mas Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que acontece, Ele sabe o que está travando a nossa vida. Deus te conhece mais do que você mesmo. Ele sonda o teu coração 24 horas. Deus vê tudo. Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 13, está escrito assim: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. A gente pode esconder da igreja algumas tristezas, algumas reivindicações do nosso coração, a gente pode esconder da nossa família, pode esconder do mundo, mas não podemos esconder de Deus. Nunca escondemos, nunca conseguimos esconder. E nunca vamos conseguir esconder tudo. E o mais assustador é que a gente sabe disso. E mesmo assim a gente continua fingindo que não tem alguma coisa dentro de nós que ainda está mal resolvido. Davi, nessa oração aqui, ele não tem medo do escândalo. Ele tem medo do que ninguém vê. Você vê que ele está muito mais com medo. Por exemplo, ele poderia ter medo de ser julgado, né? De estar fazendo uma oração dessa. Nossa, mas você é um homem segundo o coração de Deus. Você é um pastor. Você é um criador de salmos, de louvores a Deus. O que você está falando? Ele não está com vergonha disso. Ele não está nem preocupado com isso. Nessa oração, ele está preocupado ele tem medo do que ninguém vê. Ele está com medo daquilo que está escondido dentro do coração dele. Porque ele sabe que se tiver um pecado escondido no coração dele, aquilo vai derrubá-lo. Porque ele já passou, ele sabe que derruba. Talvez, bom, enfim, vocês conhecem um pouquinho a história de Davi. Vou seguir o roteiro aqui. Davi, ele está com medo do pecado oculto, do pecado escondido. Aquele pecado que está camuflado de humildade, às vezes está camuflado ou disfarçado de vitimismo, às vezes está disfarçado de autocomiseração. Nossa, como eu sou tão coitadinho. Às vezes isso é uma maquiagem, é uma máscara, uma camuflagem para um pecado maior escondido lá dentro. Às vezes até um falso arrependimento. A gente já passou por isso e a gente vê isso acontecer, né? Às vezes a pessoa tem certeza que ela está arrependida, mas na verdade não é arrependimento, é remorso. Ainda não chegou nesse ponto de arrependimento. E por que o pecado secreto ele não destrói a sua imagem, né? O pecado escondido. Às vezes ele não destrói a sua imagem. Às vezes você pode olhar para mim e falar: nossa, o Rogério é um homem de Deus. Mas destrói a sua alma. Às vezes não destrói a sua imagem, mas a sua alma está sendo destruída por esse pecado. Não tira a sua posição. Quantos homens de Deus que a gente está vendo ultimamente aí como pastores, líderes de igreja, que estão sendo, hoje, né, descobrindo que eles são homens caídos na fé, mas que até semanas atrás a gente admirava como grandes líderes. Então, o pecado não tira a sua posição, mas ele tira a sua comunhão com Deus. É ali que começa. E a gente pode estar aqui cantando, servindo, levantando as mãos para Deus, mas ao mesmo tempo espiritualmente morto. Espiritualmente morto. Ou incompleto para fazer a obra. Né?
pastor César uma vez já falou isso, né? Falou assim, a pessoa quando está com aquela dificuldade para fazer a obra de Deus, pode ter certeza que ele está com um problema. Está com um problema e é espiritual. Ou às vezes a gente está incompleto para amar a igreja. Esse é um problema. Às vezes a gente está aqui, está fazendo as coisas porque sabe que é o certo a se fazer. Mas é incapaz de amar a igreja, é incapaz de amar o próximo. Por que será? A gente está incompleto. Mas para a gente estar incompleto, significa que tem alguma coisa enraizada dentro da gente. E o pecado, ele começa no coração. Em Mateus 5:28 está escrito assim, no coração já adulterou. Em Tiago 1:15 está assim, a cobiça dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. Quer ver um exemplo? Adão e Eva, antes de comer o fruto proibido, já tinha desejado no coração. Não tem como você ir lá pegar o fruto, assim, do nada, sem querer, o fruto caiu na minha mão. Daqui a pouco eu olhei para ele, ele pulou dentro da minha boca. Não tem como. Teve que haver o desejo. Você vê que até nisso o diabo tem que obedecer, porque o diabo foi lá e tentou. Mas quem desejou e foi lá e pegou o fruto foi Eva e Adão. Ou seja, e se você entender ali, você vê que Adão e Eva, eles decidiram não ter mais Deus como referência, antes mesmo de pegar o fruto. Porque primeiro eles tiveram que tomar essa decisão. Espera aí, mas Deus falou para não pegar. Eu sigo o que Deus mandou eu fazer, não pegar o fruto, ou eu esqueço que Deus é a minha referência e coloco a mão nesse fruto. Então eles tomaram essa decisão antes. E aí eu vou dar um salto aqui para frente. E certos pecados a gente não consegue vencer sozinhos. Isso é uma outra coisa que a gente tem que reconhecer. Por exemplo, às vezes a gente reconhece, por exemplo, se entrar uma pessoa drogada aqui agora, viciada em drogas, a gente vai falar para ele, irmão, eu sei que é difícil, realmente abandonar o vício é terrível, mas coloca na mão do Senhor, vamos orar juntos, pede para Deus, começa a vir nos cultos, começa a receber a palavra de Deus, deixa Deus começar a te limpar. Quem vai tirar esse vício seu é o próprio Deus vai tirar esse vício seu. Por quê? Porque nós reconhecemos que Ele, por Ele mesmo, Ele não vai conseguir abandonar aquele vício da droga. Imagina uma pessoa que está há 30 anos usando crack. Você acha que é fácil ele abandonar? Não é. Mas a gente fala isso para ele e para nós. Então, eu estou falando aqui de pecados escondidos. Eu estou falando de coisas enraizadas na nossa alma. Talvez você vai se lembrar de algum que talvez atormente a sua vida, que te impede de ser um crente melhor, que te impede de ser um servo de Deus, que realmente esteja aplicado na obra dele. E você deve saber alguma coisa que está enraizado, aquilo que te traz raiva, aquilo que te traz ódio, aquilo que te traz rancor. O que você faz? Você se coloca aos pés de Deus. Ele é quem começou a obra. E Ele é quem vai completar a obra na nossa vida. Então, se tem alguma coisa que a gente não consegue vencer, mas a gente precisa reconhecer primeiro. Reconhecer que aquilo é pecado. Poxa, eu tenho raiva daquela pessoa que abusou de mim. Eu não consigo esquecer isso. Nossa, aquelas palavras do meu pai, aquelas palavras da minha mãe. Então, você tem que reconhecer. E depois você vai e coloca diante de Deus. Senhor, eu coloco isso diante de Ti. Eu realmente não perdoei isso ainda. Eu ainda não aceitei isso. Mas eu não quero mais conviver com isso. Eu não quero conviver com essa mágoa dentro do meu coração. Então, me purifica, me limpa, me ajuda. Eu quero ser santo, eu quero me santificar. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.